O presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou ontem que a Copa de 2034 será na Arábia Saudita. O Infantino fez até questão de dizer que não havia concorrentes, porque tempos atrás a FIFA pediu para que países da Oceania e da Ásia apresentassem suas candidaturas. A FIFA queria a Copa de 2034 ou na Oceania ou na Ásia. E a Austrália ensaiou uma candidatura, mas logo decidiu tirar o time de campo. Caiu fora. A Austrália que, aliás, hoje disputa futebol, basquete, tanto entre os clubes, nas competições de clubes, quanto nas competições entre seleções. A Austrália joga pela Ásia, joga na Ásia. E porque economicamente é muito melhor do que jogar na Oceania. Tudo bem, jogando na Oceania vai sempre um time da Austrália para o Mundial de Clubes. A seleção da Austrália vai ganhar a competição continental e aí esperar uma repescagem ou contra um sul-americano ou contra um país da América do Norte e Central. Mas isso não dá dinheiro. O que dá dinheiro é jogar o ano inteiro competições relevantes, com torcida, com patrocínio, com rivalidade, com exigência técnica. E a Ásia tem muito mais do que a Oceania, claro. Mas a Austrália caiu fora. Então, a Arábia Saudita ficou solitária com a sua candidatura. E o Infantino disse que a Copa será lá. Há muito tempo, aliás, conversando com alguém da Bandeirantes, a gente falava sobre isso, que fatalmente haveria uma Copa do Mundo lá, desde que os sauditas decidiram, desde que o reino decidiu investir para valer no futebol. Aliás, investimento em vários esportes, principalmente no futebol. Eu vi até uma entrevista do Mohammed bin Salman, o príncipe saudita, que é quem governa de fato o país. O rei, o pai dele, o rei Salman, está muito doente, então o filho já, desde o início, governa o país, desde que foi alçado à condição de representante do rei na gestão das coisas do Estado e do governo. E o Mohammed bin Salman disse que não está fazendo isso para melhorar a imagem do país ou sua, pessoalmente, mas sim porque isso representa aumentar o produto interno bruto, inicialmente em 1% e rapidamente em 1,5%. Um aumento do PIB só pelo impacto do investimento em futebol. Essa é a expectativa do Mohammed bin Salman. Ele falou que essa é a motivação, essa é a causa desses investimentos, não tem nada a ver com imagem. Mas falando em imagem, quando o Infantino fez esse assunto, fez esse anúncio, a reação filistina, muita gente berrando, né? Mas que absurdo, Arábia Saudita e tal, Mohammed bin Salman, assassino. Mas seria interessante que esses critérios fossem sempre coerentes, que eles sempre fossem utilizados. A cada escolha de cada grande competição esportiva ou de um grande evento internacional qualquer, seria interessante que isso fosse considerado. E não apenas digamos, alvo fácil, né? Que é a Arábia Saudita. Então, o que acontece é muito interessante, porque, primeiro, não há dúvida que a FIFA ela é movida por voto e dinheiro. As decisões da FIFA, vamos fazer a Copa aqui, vamos fazer ali, acolá,
os parâmetros são voto e dinheiro. Quem vota é a Confederação Continental, não as federações nacionais. É a Confederação Continental. Mas é claro que os países é que elegem os dirigentes continentais. E alguns países têm mais influência nas confederações continentais. Então eles representam voto. E também o continente, no seu todo, se agrada daquela decisão de receber uma Copa do Mundo. E por outro lado, o dinheiro. Não há dúvida que foi essa a causa da escolha do Catar. E vale notar que a FIFA, por exemplo, só de aumentar em 50% o número de países em Copa do Mundo, de 32 seleções para 48, só esse movimento já garantiu à FIFA $1 bilhão a mais na sua receita. Só de aumentar para 48 seleções. E mais, o orçamento da FIFA para o quadriênio, ele tem um piso de 10 bilhões. A FIFA mudou muito. A FIFA até 1974 era ali aquela organização com uma sede alugada em Zurique, não tinha nem sede própria, não tinha um prédio seu. E depois isso começa a mudar com o João Avelange. Não que o João Avelange fosse um gênio das finanças, mas porque o João Avelange pegou o período em que algumas televisões começaram a negociar a possibilidade de terem exclusividade na transmissão. E aí a resposta é óbvia. Você quer exclusividade? Você tem de pagar por ela. Mas tem de pagar muito, porque os outros também estão interessados. E esses leilões, no mundo inteiro, transformaram a situação financeira da FIFA. Ao mesmo tempo, ela começou a atrair patrocinadores que viram quando o futebol começa a se alastrar como parte da programação esportiva, da programação da televisão no mundo inteiro. E, claro, a televisão atraiu os patrocinadores. E começou a entrar muito dinheiro na FIFA. Aí ela fez sua própria sede, suntuosa, passou a ostentar uma riqueza tremenda. Claro que muito dinheiro e riqueza atraem corruptos, e houve muita corrupção na FIFA, assim como em federações, confederações. Onde há dinheiro, aparece gente querendo se aproveitar, mesmo que de forma desonesta. Alguns até só conseguem de forma desonesta. E alguns buscam cargos de poder pela oportunidade do roubo, para que possam roubar, para que possam ganhar dinheiro ilicitamente. E houve muita corrupção na FIFA, na UEFA, na Conmebol, em federações nacionais, a CBF é um exemplo, mas não é o único exemplo. No COB, as disputas por sede de jogos produziram sessões explícitas de corrupção. Voto comprado. Então, virou um grande negócio, mas também uma grande fonte de corrupção. A FIFA, claro, com o Infantino, que veio desse grupo, ou seja, Avelange, Blatter. O Infantino é um filho dessas gestões, né? Ele cresceu ali. Porém, tem evitado, não há qualquer investigação em curso. Ele tem feito muitos sinais ali que agradam a mídia e as partes mais barulhentas do Ocidente, as partes mais barulhentas da dita sociedade ocidental, que é, na verdade, uma abstração, né? Como se houvesse uma sociedade ocidental.
é uma invenção como comunidade internacional, né? Comunidade remete a coisa comum, né? A interesse comum. Então não há comunidade internacional. É apenas uma expressão utilizada para conversas que ocorrem em fóruns internacionais. Mas aí o senhor Infantino pôs o pé no acelerador em relação a ter dinheiro e voto como parâmetros inegociáveis. E passou a fazê-lo na cara dura. E mais, em países onde a FIFA pode determinar uma série de exigências. Começa a exigir isso e aquilo, e porta-se, como fez no Brasil, aliás. Lembra do Jerome Valk? Parecia o vice-rei visitando uma colônia, né? Aqui mando eu. Caíram do cavalo em 2 ocasiões. Na Rússia, porque a Rússia impediu diversas exigências da FIFA, e a FIFA não tinha mais nem tempo, nem condições de mudar o lugar da Copa, mas a Rússia negou-se a atender diversas exigências da FIFA, e no Catar. Pelo contrário, no Catar, o Catar deixou claro, não, nós mandamos. Até porque esfregaram na cara dos dirigentes da FIFA. Não se esqueçam, nós pagamos. Nós mandamos. Mas então, o Infantino resolveu, em 26, fazer esse negócio muito ruim, né? Que é uma Copa em 3 países, e 3 países grandes, né? Um deles imenso. Imenso. O segundo maior do mundo, que é o Canadá. Mas claro, com jogos ali concentrados no Sudeste. E no México, também um país grande, mas com jogos concentrados mais ao norte. E nos Estados Unidos, onde haverá a maioria dos jogos. Aliás, se eu fosse presidente do México, eu me negaria a uma iniciativa como essa. Me negaria. Mas esse é outro assunto. Aí vem Copa de 30. Ora, eu me lembro que há 30 anos, aqui na Rádio Bandeirantes, nós dizíamos, poxa vida, se for possível, na época, na ocasião, a gente não sabe, mas se for possível, já pensou que fantástico uma Copa no Uruguai, 100 anos depois da primeira Copa do Mundo? E claro que nós discutíamos isso aqui, na Bandeirantes, há 30 anos. Mas é claro, é óbvio, que no Uruguai eles já pensavam nisso há muito tempo. Até porque, feitas as contas, opa, 2030 tem Copa. Centenário da primeira Copa. Obviamente, o Uruguai hoje não tem condição de organizar uma Copa. Então, ele chamou a Argentina para uma candidatura conjunta. E hoje talvez os dois não tenham. E a Conmebol sugeriu que o Paraguai fizesse parte da iniciativa. Perfeito. Perfeito. Até pelas condições econômicas da região, seria interessante ter o Paraguai como parceiro nessa empreitada. Entraram com a candidatura. O Infantino, então, pressionado pela UEFA. Como é que é? Europa Ocidental não tem mais Copa? E falar no Ocidental, por Infantino não contra-argumentar. Peraí, teve na Rússia. A Rússia é Europa e Ásia. E os jogos foram majoritariamente na parte europeia da Rússia. Então, disseram não, Europa Ocidental. E Marrocos há muito tempo. Nos anos 80, Marrocos já ensaiava apresentar sua candidatura. Apresentou várias vezes. E uma segunda Copa na África, houve aquela na África do Sul em 2010, seria interessante. O que fez, então, o Infantino? A Copa vai ser na Europa Ocidental.
mas também ali pertinho da Espanha e de Portugal, no Marrocos. De fato, não é longe. Mas e os sul-americanos? Os 100 anos da primeira Copa? Vamos fazer. Ele chamou de jogos festivos. Não são jogos festivos, são jogos da Copa. Mas basicamente ele falou, vamos jogar lá, vamos fazer uns jogos lá da primeira fase e depois nos mandamos todos para Espanha, Portugal e Marrocos. E os caras aceitaram, a Conmebol aceitou, fez de conta que era uma lisonja. Não. É uma vergonha. Não deveria ter aceitado. Aí vem 2034 a Arábia Saudita. Opa, um país só, né? Que bom. Copa é melhor que seja só num país, né? Porque não é só futebol. É expressão cultural, histórica, né? O mundo olhando para aquele país, para aquele povo, para aquela história, para aquela cultura. Isso é muito interessante. E não essa coisa dispersa, né? Pô, 3 continentes numa Copa só. E uma coisa forçada para agradar confederações. Mas assim, nessa aqui eu vou agradar mais, né? Que me interessa mais. É negócio. É negócio. E não importa o resultado técnico disso. O quanto isso vai prejudicar a Copa tecnicamente. Ou os torcedores. Imagine se a Holanda está entre os países que vai disputar a primeira fase, digamos, no Uruguai. A torcida vem aqui para depois ir para Marrocos ou ir para Espanha? Não, ela vai ficar esperando lá, né? E aí você vem para o inverno da América do Sul e volta para o verão do hemisfério norte. Os jogadores. É um negócio lamentável. Mas aí anunciou a Arábia Saudita e começou a gritaria. Bin Salman mandou matar o Khashoggi, o jornalista, lá no consulado da Arábia Saudita em Istambul, que não foi na embaixada em Ankara, foi no consulado em Istambul. Tá bom. Ele nunca admitiu isso. Admitiu que partiu de gente do governo à ordem, determinou investigações e tal, mas conhecendo a natureza do regime, dificilmente alguém faria isso dentro de um consulado numa cidade de um país importantíssimo para toda a região, que é a Turquia, portanto, ferindo a Turquia, porque isso foi feito em território turco, embora no consulado oficialmente em território saudita, mas dentro do território turco. Erdogan ficou maluco. Foi péssimo. Ninguém faria isso sem autorização do palácio. E ninguém no palácio daria essa autorização sem ouvir Mohammed bin Salman. Não é? Mas, então é claro, eu respeito os que gritam contra, desde que eles digam os Estados Unidos não podem receber uma Copa do Mundo. Por quê? Bom, não precisamos ir ao passado, porque senão nenhum país, a Alemanha jamais poderia receber nada, né? Depois de ter o regime nazista por 12 anos, de 33 a 45. Não poderia. Então não é isso. A Alemanha não vai ser, e o povo alemão, perpetuamente condenados por causa do regime canalha de Adolf Hitler, do regime assassino de Adolf Hitler. Então, não vamos nem falar do roubo das terras mexicanas, né? Metade do território mexicano e a parte rica do território mexicano roubada pelos Estados Unidos. Não vamos falar da lei, da emenda Platt na Constituição cubana de 1902. Não vamos falar da morte de Sandino para defender interesses de produtores de banana dos Estados Unidos em suas terras na Nicarágua.
assassinado Sandino e a instalação de uma ditadura. Não vamos falar de 3 golpes de Estado promovidos em Cuba. O último deles, o que recoloca Fulgêncio Batista no poder. Sim, foi um golpe de Estado, precedido por outro golpe de Estado na Guatemala, contra Jacobo Arbenz, precedido este de um golpe de Estado no Irã, que derrubou um governo que havia decidido nacionalizar a exploração, produção e venda de petróleo e combustíveis. Não vamos falar da Guerra da Coreia. Não vamos falar da invasão do território vietnamita. É uma invasão. Da morte de civis. Da morte de mulheres grávidas a golpes de baioneta para garantir que ela e a criança que estava dentro dela morreriam. Não vamos falar do napalm, do agente laranja, dizimando civis. Aliás, é uma imagem de uma criança e seu irmão nus, crianças, desesperados, correndo por uma estrada que começa a abalar definitivamente qualquer apoio da opinião pública nos Estados Unidos à guerra no Vietnã. E os golpes de Estado no Brasil, com ampla participação americana, a morte de um comandante das Forças Armadas chilenas, o Schneider, René Schneider, porque ele era contra um golpe contra o... Então, esperando o momento de tomar posse na presidência, Salvador Allende. O golpe direto contra Allende, a instalação de uma ditadura sanguinária que matou, que já inaugurou seu período fazendo tortura em massa em estádios poliesportivos e de futebol. São muitos os crimes. São muitos os crimes. Até contra países muito pequenos, São Vicente. São crimes acumulados. Mas ninguém pode ser permanentemente excluído de eventos internacionais pelo que aconteceu antes. Então, fiquemos no que tem acontecido neste século. Ninguém matou mais gente, mais civis, neste século do que os Estados Unidos. Aliás, é fácil olhar para o Mohammed bin Salman e dizer assassino, sim. Ditador, sim. Perfeito. Desde que você olhe, por exemplo, para o Barack Obama e diga: ninguém matou mais gente usando drones do que você. Desde que você olhe para o Bill Clinton e para o George W. Bush, para o Bill Clinton dizendo o seguinte: o que você fez na Sérvia é crime de guerra. É crime de guerra. É crime contra civis. Ou para os que ainda vivem da administração Reagan, para dizer: vocês assassinaram o Sankara. Assim como no governo Kennedy assassinaram o Lumumba. Vocês assassinaram revolucionários que só tinham a intenção de modificarem a realidade de seu país, de sua gente, afundada na pobreza, sobretudo pela ação colonial dos europeus e imperial dos Estados Unidos. E o Sr. Biden, o mercador de armas, sentado na Casa Branca, fazendo todas as manobras para que mais e mais bilhões de dólares do contribuinte americano, inclusive daqueles paupérrimos, porque é indecente que o país mais rico, não destes tempos,
o país que mais produziu riqueza na história da humanidade, o país mais rico do mundo, o país de uma inequívoca prosperidade, de uma inequívoca capacidade de produzir riqueza, tenha tanta gente atirada à miséria. E essa gente também paga impostos convertidos em armas. Não importa para o Biden, para as 8 gigantes que produzem armas, para o Blinken, o povo da Ucrânia. O povo da Ucrânia só é usado para a propaganda desses mercadores de armas. E claro, apoiados por aqueles que enxergam na ação a possibilidade de um grande ganho geopolítico, não é? Ter sob seu domínio um dos mais importantes vizinhos da inimiga Rússia. Esse é o movimento desde o início, desde o golpe de Estado promovido em 2014, mais do que promovido, executado pelos Estados Unidos. Como já testemunhou uma das executoras, a senhora Victoria Nuland. Imran Khan, governando o Paquistão. O que os Estados Unidos têm com o Paquistão? Aproximou-se da China, foi derrubado, agora tenta voltar numa nova eleição, enfrentando uma ditadura entreguista, uma ditadura disfarçada de democracia, mas com os militares mandando e desmandando. E com uma corrupção solta, desenfreada. Então, usemos os critérios. Não pode ter Copa na Arábia Saudita. Perfeito. Mas o que você pensa da Copa de 2026? Eu acho formidável. 3 grandes democracias. A ausência da coerência tira a legitimidade da crítica à escolha da Arábia Saudita. Ninguém cometeu mais crimes neste século. Poderíamos mergulhar aqui nos crimes do século passado, mas é como dissemos, deixemos para lá, porque senão a Alemanha, que foi governada por um assassino canalha num regime, não só ele não era um solitário, era uma estrutura de poder com conceitos teóricos que buscavam até apoio teórico pós-mortem, né, do Nietzsche. Que o Nietzsche morreu 33 anos do Hitler chegar ao poder. A Alemanha estaria condenada, não poderia nunca mais organizar nada, não é isso. Mas nos Estados Unidos, e isso é cruel pela origem, que é o oposto disso, a origem da sociedade civil nos Estados Unidos, é uma origem formidável. Lá, em movimentos protestantes, inclusive os Quakers, surgiram os movimentos pacifistas, anti-guerra. Os anabatistas desencadearam um amplo movimento em defesa dos direitos da mulher, o direito de consciência da mulher, para que ela pudesse votar, decidir, conversar, opinar, participar de governos, governar. Esse passado formidável foi substituído por um utilitarismo que progrediu para uma política imperial permanente. E não há política imperial sem guerras em tempos de guerra. E assassinatos, inclusive de civis e de líderes de países tão distantes, em tempos de paz. Há motivos para que alguém diga: é um erro escolher a Arábia Saudita, por tudo que representa o Mohammed bin Salman, e mais do que isso, as ações do reino ao longo do tempo. Mas condenar a Arábia Saudita e dizer que as outras escolhas são ótimas, são todos países exemplares,
respeitadores dos direitos dos homens, respeitadores da ideia de paz, defensores da paz. Não, isso é hipocrisia ou ignorância. Então, que venham os Estados Unidos, ao lado de México e Canadá, colocados ali como apêndices pela FIFA, que venham os 3 continentes, colocados de uma maneira vexatória para a Conmebol, em 30, e que venha a Arábia Saudita, com os parâmetros da FIFA, dinheiro e voto. Mas, por favor, sem filistinismo e hipocrisia, meu caro Ronald Gimenez. Este Bandeirantes Acontece tem neste tema de abertura um podcast, o Entendendo a Notícia. Esse de hoje, daqui a pouco estará disponibilizado para você. E tem outros tantos lá no nosso site, nos agregadores de podcast, nas nossas redes sociais. Intervalo rápido, na sequência tem a coluna ao vivo aqui do Milton Neves. Rede Bandeirantes de Rádio.